Boa noite, gente. Tudo bem? Cá estou eu para uma live surpresa. Eu andei sumido um pouquinho, porque estava fazendo bastante entrevista, atendendo bastante cliente, graças a Deus, mas resolvi fazer essa live surpresa para a gente falar um pouquinho de produção de conteúdo. Vou até colocar aqui para vocês. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar e a gente conversa melhor, tá? Enquanto isso, vocês podem me responder se vocês estão me escutando certinho, como que tá. E aí a gente já começa. Prometo que hoje eu vou ser breve, pelo menos uns 15 minutinhos, né? E aí a gente já conversa um pouquinho mais. Como que vocês estão, gente? Comenta aqui pra mim. Não me deixem falando sozinho. Hoje estou num cenário diferente, como vocês podem ver. A gente já começa, tá? Deixa eu tirar esse outro fone aqui que a gente não vai usar agora. O porquê que eu resolvi fazer essa live, na verdade, né? Primeiro, porque eu tava meio sumido. Eu ia fazer 2 semanas que eu não aparecia por aqui. E segundo, que eu vi um post muito interessante da Karina falando sobre a questão de produção de conteúdo no LinkedIn ou não, né? Se é obrigatório a produção de conteúdo e também recebo bastante, na verdade, no direct esse tipo de pergunta, né? Se é obrigatória a produção de conteúdo no LinkedIn. Mas vamos lá. O que eu diria para vocês assim, não é obrigatório, porque lá atrás, quando eu não usava a rede de forma estratégica, eu recebia proposta de emprego ali, de trabalho, mesmo não produzindo conteúdo. Então a gente já tira um pouco dessa carga, né? Porque muita gente acredita que se é obrigatório produzir conteúdo, na verdade não, né? É um diferencial para você, te gera uma autoridade. Mas aí dizer que é obrigatório, não, a rede é sua. Eu acredito muito que você precisa ter um perfil estratégico, né? E a produção de conteúdo pode te ajudar. Mas assim, eu não consigo produzir conteúdo, escrevo qualquer coisa. Não, também não é assim. A gente precisa se sentir confortável. Mas eu acredito muito que cada um tem uma história para contar, algo para ensinar para o próximo, para contribuir. Então, assim, eu gosto bastante do LinkedIn nesse sentido, porque, por exemplo, esses dias eu vi um post da Ingrid, que ela é da área de química, e ela explicou ali um pouquinho da química do perfume, da química do chocolate, e assim, eu achei incrível, né, porque ela mostrou ali, né, de uma forma didática, como que é a química de algumas coisas do nosso dia a dia, então é bem interessante. Eu confesso que eu gosto de ver bastante posts por aqui, assim, informativos e tudo mais, mas aí dizer que é obrigatório, não. Que gera um diferencial para vocês, com certeza. Né? Hoje, muita gente me localiza aqui no LinkedIn através dos meus posts. Então, se eu falar para vocês que não é um diferencial, estaria mentindo, né? Mas aí também, Leandro, não consigo, não sei o que produzir, mas eu quero produzir. Então aí a gente já parte para um outro caminho que eu vou explicar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Agora, não criem essa pressão de repente, né? Que você
meu Deus, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Não, gente, vão no tempo de vocês. Se vocês sentem que estão confortáveis para produzir conteúdo, ok. Se não, também ok, sabe? Tá tudo certo, mas eu acredito muito né, que vocês podem interagir na rede, fazer comentários relevantes e tudo mais. Mas como eu volto a dizer, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, para compartilhar com o próximo. De repente, um termo ali da área que os outros profissionais não conhecem, né? Uma rotina, um aprendizado, uma conquista. E eu gosto muito do LinkedIn por isso, né? Porque a gente tá sempre aprendendo ali alguma coisa nova. Tá? O que eu... Agora, partindo desse sentido, né? Nesse sentido, mas eu quero produzir conteúdo e não sei como. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um artigo que eu fiz que pode ajudar vocês nesse sentido. Só deixa eu abrir aqui, tá, gente? Aqui. Deixa eu saber onde que eu abri aqui. Aqui. Acredito que vocês estão vendo, né? Eu fiz um artigo, o nome dele é 5 dicas práticas para produção de conteúdo no LinkedIn. Eu deixei ele bem assim, né? Acredito que ficou bem didático para vocês que possam para quem está começando ali, possa produzir conteúdo. Então, assim, deixei ali 7 dicas, né? Então, a primeira ali eu acho que é meio que a principal ali, né? Porque às vezes lógico que a gente pode falar um pouquinho de cada coisa, mas eu acredito que a gente pode definir alguns assuntos que a gente deseja abordar. Como, por exemplo, eu gosto de falar de carreira, de currículo, de entrevista, de LinkedIn, tudo ali no meu, né, na minha linha mestra, digamos assim. Então, eu procuro produzir conteúdos voltados nesse sentido, mas eu sempre estou lendo, estou buscando informação, isso eu acho que é uma coisa interessante, vale a pena a gente compartilhar, a gente sempre lê notícias importantes, né, interessantes. Então, se você acha que faz sentido, vale a pena compartilhar sim, tá? O LinkedIn disponibilizou um guia para criadores de conteúdo, tá? Esse guia é bem interessante, que ele tem algumas orientações para quem quer, né, para quem produz, para quem quer começar a produzir conteúdo e tudo mais. Então, eu acredito que vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse guia, que com certeza vai dar um norte bem bacana ali para vocês, tá? O terceiro ali é bem essencial, eu acredito, que é a leitura. Assim, eu sei que muita gente não gosta de ler, que às vezes, meu Deus, mas, né, como que a gente pode aprender, de repente, conhecimentos novos? Eu sempre gostei de buscar ali direto na fonte, então o livro para mim, hoje, né, claro que existem livros digitais, aqui eu particularmente prefiro o livro físico, mas existem livros digitais, enfim. E eu trouxe aqui uma dica de um livro que me ajudou bastante, assim, nesse sentido, que é A Arte de Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos, do Paulo Macedo. É um livro bem bacana, assim, bem didático, não tem uma leitura cansativa, muito técnica, então eu acredito que pode ajudar vocês nesse sentido. O site é Answer the Public. É um site, eu até coloquei aqui um exemplo, que você coloca um tema, né? E aí, a partir desse tema, ele vai te dar algumas palavras-chave. Algumas palavras-chave, não, algumas palavras, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui recrutamento, e aí ele me trouxe algumas palavras. Então, é bem bacana, assim, dá uma ideia bem legal do que, de repente, vocês podem escrever e tudo mais. Eu gosto bastante. Assim, hoje em dia eu já não uso tanto, mas no começo, assim, eu usava bastante esse site, porque, né, a gente pensa, o que eu posso falar? Mas hoje em dia as ideias acabam vindo, né? Porque a gente pega uma rotina de escrever e vai lembrando de assuntos que a gente vivenciou
e vê uma coisa ali, vê uma coisa que, opa, eu tenho uma vivência nesse assunto, então vou falar um pouquinho e tudo mais. E aí você consegue salvar no Excel para manipular, tá? Esse quinto eu acho bem importante, assim, que é essa quinta dica aqui. A gente, para vocês não tentarem agradar a todos, porque isso é impossível, gente. Eu já falo de cara, não tem como, assim. Tem gente que pode ler vocês, podem ler o meu conteúdo e falar assim, nada a ver o que ele escreveu, não concordo. Mas aí também entra aquela questão, né? Eu sempre falo isso. Não precisa vocês tacarem hate no colega, né? Ofender o colega. Vocês podem produzir um conteúdo, de repente, para combater. Né? Para combater não, né? Mas uma posição contrária, explicando ali a opinião de vocês, a vivência de vocês. E tudo bem, né? Porque o perfil é de vocês. Vocês escrevem o que vocês bem entenderem. Mas é isso, assim. Tem gente que quer produzir conteúdo visando um público geral, assim, e isso é mais complicado a gente pegar e atingir sei lá, tipo, um profissional de marketing, aí um profissional de engenharia, né? De repente você quer fazer um conteúdo mais focado para o pessoal de marketing, mas aí um outro conteúdo seu também pode abranger o pessoal de engenharia, mas aí, assim, né, é meio que natural, meio que acontece, assim, então essa questão de querer agradar todo mundo com o conteúdo de vocês não vai ser possível. Sempre vai ter alguém que vai ler e vai falar, não concordo com isso. Eu, inclusive, leio alguns posts e falo, não acho legal, não concordo com isso. Comento ali, dou minha opinião, mas sempre respeitando, né, o colega ali, que isso é bem importante. Eu confesso que assim, eu recebo inbox ali, ou alguns comentários, que eu acho que não são agregadores, gente. Você pode apagar, sinta-se livre, porque o perfil é de vocês, não tenham esse receio, sabe? Então, apaga, se for ofensivo, bloqueia, denuncie, enfim, façam isso, sintam-se livre. Eu faço, se eu sinto que ofendeu alguém, ou me ofendeu, eu faço, não vejo nenhum, né? A gente está aqui produzindo conteúdo, ninguém é obrigado a ler. E se leu, você pode não gostar e comentar ali, né, com respeito, mas você não precisa ofender ninguém, sabe? Então, esse tipo de coisa eu não aceito, gente, já desde de sempre, assim. A questão do plágio, né? Esses dias eu vi um post bem legal de alguém que fez que estava em busca de recolocação, mas eu já tinha visto a primeira pessoa, e aí os outros foram escrevendo o post como se fosse deles, mas eu sabia quem era o autor original. E não custa nada vocês marcarem ali, né? Post original de tal pessoa, enfim, da forma que vocês quiserem, mas é importante marcar o autor, né? Porque imagina, a gente tem um trabalho para escrever um conteúdo ali. Então, não custa nada você referenciar e evita muito transtorno, né? Essa questão do plágio e tudo mais. E por último, eu coloquei aqui um calendário de publicações. Isso me ajudou bastante, porque eu defini assim, segunda eu vou escrever sobre currículo, terça eu vou produzir um artigo, quarta eu vou fazer isso, quinta eu vou soltar uma foto, sexta eu vou divulgar isso. Então, assim, divulgar uma vaga, por exemplo. Então, sempre eu gostei dessa organização e me ajuda bastante nesse sentido, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, falei bastante já. E aí, assim, eu sempre falo, né, que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E eu acredito muito nisso, de verdade, assim. Partindo disso, eu acho que vale a pena a gente, de repente, explicar um termo, contar uma vivência e tudo mais. E aí, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam... meu post teve um like, um comentário. Mas, gente, já, né, é muito difícil, dificilmente você vai chegar no primeiro post ali bombar, a não ser que seja, né, pode acontecer um post caça likes, que a gente chama, ou uma história muito envolvente, muito interessante, assim, e realmente você pode trazer ali bastante likes realmente para o seu post, mas em geral, né, pelo que eu observo, os primeiros posts ali tendem a ser menos likes, menos, né, mas, assim, o que eu vou dizer para vocês, né, eu recebo muito essa pergunta, na verdade, como que eu faço para ter muito like, como que você faz, como que não sei o quê.
Primeiro que, né, likes por si só não vão garantir um emprego para vocês. Eles podem ajudar ao alcance, né, no alcance do conteúdo, com certeza vai chegar a mais pessoas, mas se você tiver, de repente, é seu objetivo querer likes, ok. Mas eu acredito muito que você precisa ter uma estratégia ali e ver o que você faz com esse engajamento que você tem. Mas, por exemplo, se você teve um like ou dois ali, mas de repente vieram te chamar em inbox, te ofereceram uma proposta de emprego, uma proposta de parceria, isso é muito mais interessante do que de repente você ter ali 200 likes e nenhum retorno nesse sentido, não concordam? Então, é importante avaliar, sabe, esse engajamento, assim, real, digamos, né? Porque, né, é lógico que a gente quer produzir um conteúdo e quer que ele performe bem, né? Quer que ele tenha likes, mas eu digo para vocês que essa questão não é tudo, né? A gente tem que ter ali essa noção. E lá atrás, hoje eu ainda recebo, né, propostas de trabalho, de emprego. Mas lá atrás eu recebia mesmo tendo, né? Às vezes a pessoa via meu post ali e falava, que legal, gostei desse post, estou com uma vaga nesse sentido. E às vezes ela nem curtia meu post, e acontece até hoje. Às vezes eu tenho um retorno, que legal, você escreveu isso aqui e tal, gostei bastante. A pessoa às vezes não curtiu, não interagiu lá, mas ela me deu um retorno, né? Isso é bem importante, assim, e eu sempre, né, algumas pessoas já vieram me perguntar se o conteúdo que eu escrevo sou eu quem faço, né? Sou eu quem respondo e tudo. Sim, sou eu quem produzo meu conteúdo ali, sou eu quem respondo todo mundo. Então podem ficar tranquilos assim nesse sentido. E também respondo os inbox, tá, gente? Eu gosto bastante de conversar, então me mandei lá umas mensagens em inbox. Eu respondo todo mundo, gente. Todo mundo, assim. Então eu não tenho esse problema, assim, de ser inacessível. Não, gente, eu gosto de conversar, gosto de responder e tudo mais. Deixa eu ver quanto tempo aqui a gente já falou. 17 minutos, hein? Depois que começa, parece que não para mais, né? Mas vocês estão gostando? Conta aqui pra mim. Mas assim, o que eu queria trazer para vocês, gente, é isso, assim, a gente não é obrigado a produzir conteúdo, né? Mas com certeza é um diferencial, como eu falei. Tem gente que chega até mim através dos meus conteúdos ali. Hoje a maioria, na verdade, tem chegado até mim através dos meus conteúdos, né? A maioria dos meus assessorados, eu digo, chegam até mim através do meu conteúdo. E eu acredito que com o meu conteúdo eu posso impactar na vida das pessoas. Nem todo mundo, de repente, pode pagar ali uma assessoria de eu preciso revisar, eu preciso reestruturar o currículo, LinkedIn. Eu sei que, né, dada a situação do país, nem todo mundo pode pagar. Então, se vocês lerem os meus artigos, os materiais que eu compartilho no meu grupo do Telegram, tem um modelo de currículo, de carta de apresentação gratuito. Eu faço muito isso para ajudar realmente as pessoas. E dou dicas, e sempre em box eu recebo, Leandro, segui tua dica ali, eu consegui um trabalho novo e tudo mais. Então, eu acho isso é muito gratificante, né? Então, acredito que tá aí o propósito. E aí as coisas foram acontecendo. Depois que eu entendi que eu podia compartilhar esse conteúdo para ajudar mais pessoas, sabe? Que eu podia produzir artigos para ajudar mais pessoas. Assim, muita gente também me pergunta assim, Leandro, qual que é a diferença, né? De post, de artigo. Eu fiz um artigo, engajou muito menos e tal. Isso é normal, porque né, o algoritmo do LinkedIn. Então, normalmente os artigos eles engajam menos que o post, porque o artigo tem um tempo maior de leitura, né? Então você precisa clicar ali, ler um tempinho e tal. E o post não, o post você lê mais rapidinho e tudo mais. Então, nesse sentido, assim, né? E o post é mais rápido, um artigo normalmente ele é maior, se você pegar, né? Um post ali é 1.300, acredito. 1.300, 1.400 caracteres, não lembro. E aí é bem mais rápido, tá no feed, você parou, né? O artigo não, você precisa ler ali, é mais aprofundado, então isso é normal, assim, de acontecer. Sobre as hashtags também eu recebo bastante pergunta. Quais usar, se devo usar. Assim, às vezes eu não uso, às vezes eu uso, depende.
mas a gente usa a hashtag para facilitar os profissionais a localizarem ó, o conteúdo da gente, né? Porque tem gente que segue determinada hashtag. Por exemplo, assim, eu estou falando de currículo, então faz sentido eu colocar uma hashtag de currículo, né? Estou falando de recolocação, faz sentido eu colocar uma hashtag de recolocação. Então, eu sempre gosto de seguir nesse sentido, assim, né? Hoje, como eu falei, hoje eu vim para falar um pouquinho menos para vocês, porque das outras vezes a gente ficou 1 hora aqui, então, da minha parte era isso, tá? Não, não vou me estender muito. Realmente é uma dúvida que eu recebo muito, se, eu sou obrigado a produzir conteúdo no LinkedIn, devo produzir? Então, eu quis trazer um pouquinho da minha visão e da minha experiência com produção de conteúdo aqui no LinkedIn, para vocês terem uma noção. E quis mostrar um pouquinho também, né, como que é a produção ali, esse artigo meu com algumas dicas, ele ficou bem bacana, assim, com certeza vai ajudar vocês na produção de conteúdo. E eu espero ver vocês compartilhando conteúdo por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde. Deixa eu ver. Eu. Gente, deixa eu ver aqui como que eu faço para fazer parte. Vou colocar aqui para vocês, tá? A Ana perguntou para mim como que ela faz para fazer parte do grupo do Telegram. Depois que encerrar a live ali, eu vou deixar no comentário o link do grupo do Telegram. Daí você consegue acessar lá. Também no meu perfil tem ali nos destaques o link, você pode acessar lá e entrar. Tem bastante coisa legal lá. Tem um áudio que eu gravei também, eu acredito que falando sobre o horário de envio do currículo por e-mail. Tem uns materiais bem legais lá. Acho que vai ajudar vocês, assim. O artigo também eu posso colocar o link para vocês, tá? E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês nessa dúvida, assim, de produção de conteúdo, né? Que bastante gente tem e tudo mais. Sempre alguém me pergunta, né? O que eu posso produzir? Então, gente, fala sobre, né, a vivência de vocês, os aprendizados, termos que a gente de repente não conhece, que você acha interessante, né, e tudo mais. Né, procura ser didático para que as outras pessoas da área entendam o que vocês estão tentando passar ali, né? Isso é bem importante. A gente usa muito termo, às vezes, técnico e tenta trazer esse conteúdo muito técnico. Claro que, se, por exemplo, eu quero falar para os recrutadores, supondo que esse seja um público que eu queira falar. Então, faz sentido eu utilizar uns termos mais técnicos, porque eles vão entender, né? Mas agora, se eu quero falar para um público mais geral, então eu trago um famoso a forma que a gente conversa aqui, que é o que eu procuro fazer ali. Eu sempre posto umas figurinhas ali. Hoje eu postei o Tamagotchi lá, e aí o pessoal gostou bastante. E a gente tem que ser assim, porque às vezes eu recebo crítica, né? Leandro, você compartilhou uma coisa nada a ver, né? Tipo, um post desse brinquedinho ali. Mas, cara, pensa, a gente tá compartilhando ali conteúdo a semana toda, né? E aí, dica e não sei o quê. Aí você chega, né, com um monte de informação. E aí, né, custa. Eu vejo que é uma forma da gente ver ali, refletir em alguma coisa, mas a gente aprender também, né? E a gente se descontrair, né? Porque você vê ali, dou risada, poxa, que legal e tal. Então, por isso que eu faço, né? Então, sempre quando eu recebo algum comentário nesse sentido, eu acho que você não deveria falar isso. Acho que eu sempre devolvo, né? Eu falo, se você olhar meus outros conteúdos, eles são voltados com dicas mais técnicos, né? Tudo mais. E esse realmente foi para descontrair. E outra, né? O perfil é de cada um, né? Cada um escolhe o que compartilhar. Mas se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar, vou deixar vocês descansarem, porque hoje é sexta-feira, né? A gente merece um descansinho ali. E às vezes a gente tá cansado, como eu digo, né? A gente precisa. A gente às vezes só tá cansado. E aí a gente quer desistir, mas não, gente. A gente só precisa descansar um pouco, né? Eu acredito muito nisso, assim, que às vezes a gente tá
cansadaço, assim, e acha que é o fim ali, que a gente vai desistir. Mas não, gente, não desistam, descansem. Eu acredito muito nessa frase, assim, sabe? A Ana comentou ali, muito obrigado. Eu que agradeço, Ana, se acreditar ali no que eu tô falando, no meu conteúdo. Fico bem feliz, assim, de verdade. E ela comentou aqui também que ela tem respeito, né, admiração, respeito e gratidão por quem ajuda as pessoas. Parabéns. Obrigado. Eu também acredito que né, eu tenho muito respeito, muita gratidão, assim, por quem ajuda as pessoas, seja da forma que for. Mas você é de RH e tal, mas cada um pode ajudar ali na sua área, né, independente, assim. Então, eu também tenho muito respeito, assim, por quem pensa no próximo, né. E o Haroldo comentou ali que as dicas foram muito boas. Obrigadão, hein? A gente gosta bastante também de ler esse tipo de retorno, que significa que a gente está no caminho, né? Mas eu vou encerrar por aqui, gente. Até uma próxima. Prometo que aparecerei mais. Se vocês quiserem deixar dicas de live ou alguma coisa assim para, né, de conteúdo também, eu sou super aberto e tudo mais. Podem me adicionar, podem seguir, podem me mandar mensagem. Enfim, eu tô ali para a gente conversar, tá? E é isso, gente. Desejo uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana para vocês. Para quem está buscando recolocação, torço para que a recolocação de vocês venha em breve, que eu possa, né, ajudar, mesmo que indiretamente com o meu conteúdo, vocês. E é isso, gente. Não desanimem, não desistam. Força que o sim de vocês vai chegar, tá? Abraço, gente. Boa noite.